Não. Beleza, está gravando. Apresentar a tela. Ah, ok. Algumas pessoas já responderam aqui, ó. Facilitar a travessia. Bom, Eliane, esse é o principal. Serve exatamente. E depois o Gerson também respondeu, falando que o canteiro central serve como descanso para os pedestres, né? Uma vez que as vias arteriais são largas, e barreira para dividir. O Claudinho falou também da barreira, né? Para dividir os fluxos e evitar colisões frontais. Ok, também, mas o principal é segurança viária, viu? É a segurança viária, de maneira geral, isso tem a ver com o que o Claudinho falou também, mas a segurança do pedestre, viu? Então, quando o pedestre está ali no. Tá ali para atravessar, por exemplo, a Avenida Paulista lá que a gente comentou, são 8, 9, 10 faixas, né? 5 para cada lado. Imagina que ele não tivesse um tempo para parar ali no meio, seria loucura, né? Então, de fato, o canteiro central, uma das principais funções dele é a segurança viária ali no pro pedestre, né? É um ponto de descanso aí do pedestre. Beleza, gente. Então, seguindo, acho que a maioria das pessoas aí já entraram, talvez um outro ainda entre. Exato. Eu não lembro desse jogo, viu, Claudinho? Mas deve ser. Eu não joguei esse aí. Tá velho, hein, Claudinho? Atari, cara. Atari eu lembro que eu jogava quando era bem pequeno. Mas tá bom, vamos lá. Eu acho que eu comecei a minha vida mesmo com Super Nintendo, hein? Quando a pessoa fala qual videogame que ela jogou quando era criança, ela entrega muita coisa, hein? É, tá certo. É um pouquinho só mais que eu, uns 10 anos a mais. Mas é isso aí. O meu primeiro foi um Super Nintendo. Mas o meu irmão tinha um Atari, ele é mais velho que eu. Então é o seguinte, gente. Então o canteiro central, ele tem uma mínima aceitável aí de 2 metros, recomendado de 2,50 e quando em vias litorâneas aí de 2,70, né? Na praia. E vamos lá, segue aqui. Depois, ciclovias, né? Passeio separador de um. Isso aqui tudo eu vou mostrar com imagens depois, que é mais fácil. Passeio separador, um mínimo de 1,20, recomendado de 2 metros, e isso quando está no canteiro central, a ciclovia. E quando a ciclovia ela é junto à calçada, ela tem um mínimo de 2 e um recomendado de 2,50. Tudo isso aqui é tirado de ABNTs. Quem já trabalha com engenharia civil aí sabe que o pessoal fica com a BNT toda hora na mão para poder fazer projeto de escada, né? E fiquem, viu, gente? Eu já peguei escada que o meu próprio pé não, não cabia no degrau. Ou seja, a pessoa não fez de acordo com a norma. A BNT para engenharia civil, ela é tudo. Isso aqui também faz parte das ABNTs aí de construção de vias. Beleza? Então, ciclovia versus ciclofaixa, como já tinha sido adiantado aí pelo Claudinho, a ciclofaixa ela é essa parte da pista de rolamento da via urbana destinada à circulação exclusiva de ciclos, né? E ela é delimitada por uma sinalização específica, e a ciclovia, mesma coisa, destinada à circulação de ciclos, de bicicleta, né? E é separada fisicamente do tráfego veicular comum. Um carro não consegue invadir uma ciclovia. Então, se você vê uma faixa pintada, ou se você vê um mobiliário urbano muito pequeno, o carro consegue passar ali e atingir a ciclovia, então isso significa que ela não é ciclovia, ela é ciclofaixa, na verdade, tecnicamente falando, né? Então aqui a gente tem, né, ciclorrota, ciclovia e ciclofaixa, né? Então a ciclorrota é o primeiro que a gente tinha comentado lá, né? Simplesmente bicicleta e veículo dividem, né, a mesma via. Normalmente o ciclista tem preferência, a ciclovia já tem essa faixa exclusiva, isolada por grade, bloco de concreto, algum tipo de isolamento fixo, e a ciclofaixa destinada exclusiva à circulação de bicicleta, sinalizada normalmente por pintura no chão, né? Então aqui a gente tem esses exemplos, né? Da ciclorrota, né? Na verdade tem uma sinalização assim, às vezes no chão, mas veem que não tem uma pintura específica, não tem
uma faixa aqui mostrando, então é aquela primeira casa lá, normalmente isso acontece em vias locais ou coletoras, né? Então a gente tem isso aí. Depois a ciclofaixa, já é isso, pintado, né? Aqui no caso é só para domingo, essa ciclofaixa só funciona no domingo entre 7 e meio-dia, né? Isso aí tem na Avenida Paulista também. Já é pintado no chão, tem uma separação destinada, o carro não pode entrar ali. Nesse caso, nesse primeiro caso aqui, o carro pode entrar nesse local, né? E é, exatamente. Quando a ciclorrota, o problema é quando quem está estacionado abre a porta se está vindo ciclista. Putz, eu já vi, já presenciei acidentes assim, viu? Quando alguém está no carro e abre ali na ciclorrota. Mas quando que acontece, né? O ideal da ciclorrota, gente, se a gente voltasse, que eu não vou ficar voltando todos os slides aqui, mas se a gente volta lá na via local, né? Normalmente era ciclorrota, né? Compartilhamento, né? De via. Então, o tráfego ele é menor, né? Então, o fluxo de ciclistas e de veículos ele é menor. Então, assim, os riscos são menores. E aí aqui também a gente tem uma ciclovia mesmo. Vocês veem que já tem, né? É separado, né? Bem claramente tem uma faixa isolada da faixa aqui para os carros, né? Então, para a ciclovia. E aí, se a gente fosse ver aqui, né? E aqui está o quê? Como que chama esse espaço aqui, gente? Só esse espaço em cinza. Esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pintar esse espaço em cinza aqui, ó. Isso aqui, como a gente viu lá atrás, né? É o passeio. Isso aqui tudo pode ser considerado calçada, ok? Por mais que tenha uma ciclofaixa. Boa, Claudinho, exatamente. Por mais que tenha uma ciclofaixa aí no meio, isso aqui tudo é a calçada. E isso aqui é o quê? Essa é uma coisa boa, né, para uma prova. Pegar uma rua qualquer aqui de Curitiba, colocar e pedir para ir identificando, né? Interessante, é uma boa questão. Isso aqui é. Vamos ver, alguém respondeu. Eu ia falar, mas já que responderam, vamos pegar aqui. Não, não é. Tudo bem. Tá dentro da faixa de serviço, ok, mas eu tô apontando para o poste. Exatamente, mobiliário urbano, Eliane. É o mobiliário urbano que está dentro da faixa de serviço. Mas é um mobiliário urbano, perfeito. Aqui, o que a gente poderia considerar, né, essa parte gramada aqui, ela a gente pode chamar de faixa de serviço aí, que é onde fica o mobiliário urbano. Beleza? Então tá, e aqui é só uns exemplos de uns exemplos engraçados, né, lá em São Paulo, tanto na Vila Prudente quanto na Avenida dos Estados, né? Isso aqui já foi consertado, interessante. Por acaso eu passei nessas vias, porque eu lembro quando eu dei essa aula, depois eu fui em São Paulo, e aí eu vi que isso aqui já tá resolvido esse problema aqui, né? Esse aqui não, esse aqui acaba que estraga bastante o problema dos asfaltos, não sei se foi nessa aula que eu comentei do Brasil e tal, esses problemas, mas aqui a gente vê, né, tem o mobiliário urbano aqui, né, na verdade até uma coisa que passa ali no Tietê, no meio da faixa, né? No meio da faixa do ciclista. E se a gente fosse por dar um Google aí, vocês vão ver cada absurdo que tem, né? Então aqui também outra, né? A lama tomou a pista aqui, né? Então, uma reportagem que fizeram na Veja. E aí, continuando aqui, as vias arteriais. Primeiro, aqui vamos ter dois tipos. Aqui, sem canteiro central, com apenas faixas de tráfego, né? Então, 3,30, que a gente tinha comentado, o mínimo, até 3,50 vezes o número de faixas, que tem que ser maior do que 4, como a gente viu. Depois, com ciclofaixa, em uma direção só, 3,30 vezes o número de faixas e 1,70 vezes 2, ok? E aqui, o mínimo e o máximo. Mínimo e máximo aqui sempre, né? E depois, com ciclofaixa bidirecional, então a gente tem 3,30 vezes o número de faixas, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2,5 vezes 2, né? Então, porque a gente tem ciclofaixa dos dois lados, indo e voltando, né? Então, aqui a ciclofaixa, a gente vai ter a foto aqui, né? A ciclofaixa de um lado
só indo e do outro lado voltando, né? Então imagina, você tem todas as faixas de tráfego, quer dizer, a ciclofaixa, as faixas de tráfego, depois as faixas de tráfego vindo para o outro lado e outra ciclofaixa. Por isso que é 1,70 vezes 2. Aqui é ciclovia, né? Na verdade, ciclovia bidirecional. Então ela é 2 mais 2,5, né? Vezes 2, porque tem dos dois lados, ok? Então aqui já os exemplos, né? Então arterial, a primeira aqui, né? Com 4 faixas, todos os exemplos, né? Pode ser mais, que nem a gente comentou. O passeio também, né? Vocês já veem que é bem maior. Ah, a Avenida Paulista era 10 metros. É claro, a gente está falando da Avenida Paulista, que é uma das principais avenidas do Brasil, né? Então é mais mesmo. Deixa eu ir admitindo aqui. E, bom, aí aqui a gente viu o outro caso, né? Ciclofaixa unidirecional, né? Então, aqui vindo e aqui indo, e aqui ciclofaixa bidirecional, ciclovia bidirecional. Ok, gente? Aí é interessante depois vocês pegarem nesse material aqui e brincando aqui, olhando, né? Ó, deixa eu ver esse slide e esse slide. É legal para vocês irem analisando aí os tipos de vias, né? Então, como a gente tinha comentado, né, a gente tem que ter 2,5, né, de separação para ter uma ciclofaixa, vocês viram, né? Entre 2 e 2,5, ó. Aqui, deixa eu desmanchar isso aqui para ficar mais claro. Quando é ciclofaixa, você tem que ter uma separação mínima de, não sei se vocês estão vendo aqui, 2,5, ok, gente? Entre 2 e 2,5. Aqui, ó, você coloca algum tipo de separação física aí entre 2 e 2,5, e aqui eu mostrei, né, esse exemplo. Separando fisicamente as vias de trânsito para a ciclofaixa no mínimo 2,5. Beleza? Aqui parece ser bem mais, né? Mas é isso, né? Aqui a 2,5 de separação e 2,6, né? Que é aqui a faixa, né? A faixa fica entre 2,50, pode ser 2,6. Aqui no caso, na prática, é 2,6. Beleza? Mesma história. E aqui eu faço a pergunta, né? Isso aqui, gente, isso aqui é lá em Belo Horizonte, eu que tirei essa foto. Isso aqui, e eles chamam isso de ciclovia. Pode ser considerado ciclovia? Não pode, né? Porque, primeiro, não tem uma separação de 2,5, como a gente viu aqui, né? Entre 2 e 2,5 metros de separação. E também um veículo facilmente pode entrar aqui no meio dessa, entre aspas, ciclovia. Então, não é ciclovia, ok? Então, isso aqui é considerado, por mais que esteja separado o trânsito, isso aqui é considerado uma ciclofaixa, pela forma como foi instalada. Não foi instalada também verificando todas as características aí previstas, né, por lei. Beleza? E aí a gente tem as vias arteriais com canteiro central, é o último, né, que a gente vai entrar aqui. Então, apenas com faixa de tráfego, a gente vai ter 3,30 mais 2, ou um mínimo, e 3,50 vezes o número de faixas, óbvio, né? Mais 5, né? Sabendo o número de faixas no mínimo 4. Com ciclovia central e com ciclovia bidirecional. Então, ciclovia central, a gente vai ter, né, já a separação de ciclovia para os dois lados, entre 1 e 22 metros, né? E mais a separação de 2,50 aqui, ok? E depois com ciclovia bidirecional, então aí já vai ser esses 2 metros mais os 2,50 mais 2 vezes 2, beleza? E aí isso entre 2 e 5 metros. Então a gente tem esse canteiro central, a largura mínima aceitável 2 metros, o recomendável 2,50, e aí nas vias litorâneas, meu Deus do céu, 2,70, como a gente já tinha comentado, né? E aí a gente tem as variações aí também, né? A gente pode ter ciclovia central, pode ter lateral, pode ter baia para parada de ônibus, pode ter pista exclusiva de ônibus, trólebus, VLT, BRT, como a gente tem aqui em Curitiba, né? E aí aqui os exemplos do que a gente acabou de falar, né? Entre 3,30 e 3,50, né? As faixas de tráfego, separação aqui entre 1 e 22, ciclovia aqui central de 2,50,
depois mais a outra separação entre 1 e 22, aí a gente vai entendendo os cálculos lá, viu, gente? Pelo fato de não estar em aula, é pior para mostrar isso, né? Vocês viram, né? 1 em 20 vezes 2 aqui que a gente tem, né? Quando a ciclovia é central. Por que que é 1 em 20 vezes 2? Porque a gente tem que ter a separação dos dois lados, não é? Então, 1 em 20 vezes 2, aí tem 2,50 aqui para a faixa da ciclovia mesmo, depois continua igual para o outro lado. Então, aí a gente tem esse tamanho máximo aí, beleza? E depois, quando a gente tem a ciclovia separada, bidirecional dos dois lados, né? Então, a gente vai ter aqui, e ainda com canteiro central, obviamente, aqui nesse caso, né? Então, a gente tem os 2,50, 2 a 2,50 vezes 2, né? Tem dos dois lados, e 2,50 dos dois lados, e aí você faz o cálculo completo. Aqui, gente, eu recomendo vocês, foquem aí nisso. Só uma pergunta, quem puder responder, pode ser Claudinho. Vocês, agora eu até fiquei sabendo aí, né, que nem todo mundo fez toda a matéria de transporte, o que for. Quem já, quem já tinha visto esse tipo de classificação e de dimensionamento de vias, né? Essa é a matéria aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, entre aspas, até pedir desculpa para vocês aí, é porque são poucas aulas, são 2 aulas, né? Mas assim, isso aqui, tudo isso que a gente está comentando aqui, eram 2 a 3 aulas de 1h30 lá que eu dava lá na UFMG, porque a gente ia fazendo exercício, ia dimensionando, brincava, fazia vias para Belo Horizonte, então essa coisa toda, né? Então, assim, aqui a gente acaba tendo que passar rápido, mas vamos ver aqui as respostas, porque é isso, primeira vez que vê, né? Nunca eu tinha, acho que, aí Claudinho, você tinha visto no manual do DINIT, né? Então provavelmente você viu isso aí, quer dizer, por conta própria, né? Não sei se você teve alguma aula que você leu o manual do DINIT. Tá, Andréia tá fazendo as 2 disciplinas, primeira vez que vê isso. Beleza, então é o seguinte, esse é um ponto assim, por que que eu trouxe isso de novo aí? Quando eu perguntei na outra aula, vocês falaram que não tinha visto, né? Então eu falei, cara, tem que trazer isso, porque isso é uma das coisas mais importantes da matéria de planejamento, de transportes, análise de sistemas de transportes, e por isso que eu coloquei isso aí. Então, assim, fato, gente, vai ter 1/2 questões aí nisso, viu? Então, na prova, beleza? Porque eu acho essa parte aí bem interessante. Tá bom, questões diretas na prova, beleza. Vão ser questões diretas. Seguindo aqui, via com BRT, né? Então aí a gente já tem um manual específico para poder para a instalação de BRT. Aqui é mais uma curiosidade mesmo, né? De como que um exemplo também, né? De via com BRT, a gente vê aqui, ó, tem 49 metros nesse exemplo aqui, né? Então uma via para a parada do BRT de cada lado, né? Igual a gente tem aqui, né? Em Curitiba. Depois outra via no mínimo, mais uma via para circulação. Isso aqui é basicamente o que a gente tem aqui na Afonso Camargo, né? Que é a que eu conheço aqui do BRT, pertinho aqui de casa, né? E depois mais 2 vias aqui para trânsito de veículos não BRT, outro tipo de ônibus, né, e tal, e com a distância entre 3 e 3,5. Depois 1,5 de faixa de serviço, né, gente, que tem um mobiliário urbano. 2,5 aqui que tem uma ciclovia de cada lado, no caso aqui, e 4 metros aqui nem não, eu ia falar que era passeio, não, mas aqui está contando a calçada também, porque tem também outra faixa de serviço, né? Esse 1,5 aqui, na verdade, é a separação da via para a ciclovia, beleza? E aqui, de novo, a gente mostra, né, aquele exemplo lá do início da Avenida Paulista, então vocês podem entender que, de fato, existem, né, cortes diferentes, dependendo do tipo de avenida e tal, mas a gente teve uma visão aí interessante do que são as vias locais, coletoras
e arteriais, beleza, gente? Então, foquem nesses aqui, nesses e nesses, ok? Dependendo, eu posso pedir na prova, construa uma via arterial com canteiro central e 6 faixas de tráfego. É um exemplo. Qual a largura mínima e máxima e tal. Então, bom, vocês vão estar também vocês podem construir em desenho ou não sei, tô chutando alto aqui, gente, não pensei na prova ainda, nem pensei, mas ou posso colocar também para marcar, né, qual que seria o mínimo, qual que é considerado o máximo, depende, o Gerson perguntou, radar é considerado mobiliário urbano? Depende de onde ele está instalado, né, Gerson? Podemos pegar aqui, ó, como exemplo rápido, né? Vamos ver aqui, nessa via aqui, né? Imagina que o radar está instalado aqui, né? Ele está instalado no, ele é considerado mobiliário urbano, sim, mas ele não está instalado na calçada, né? Ele está instalado ali na faixa de separação da ciclovia, mas pode ser considerado sim mobiliário urbano, né? Ok? Por favor, alguém avisar que tive problema, não estou conseguindo participar da aula. Beleza, a Abimael está com problema, não teve. Beleza, pode deixar, tranquilo. Depois ele assiste aí o final. Claudinho, obrigado. Demanda, agora já seguindo para a segunda parte, gente. Demanda e matriz modal, né? Então a gente vai comentar um pouco aí, né, nessa parte de sistema de transporte, da demanda e como modelar, né, o que a gente quer, como vai ser a geração de viagens, quantidade de viagens, qual que é a nossa demanda, e a partir, né, quando a gente fizer pesquisas suficientes e entender qual é a minha demanda, aí sim eu posso criar uma matriz modal. Isso aqui vai ser também um outro ponto importantíssimo, porque a gente tinha comentado, não sei se foi nessa aula que alguém me questionou, falou, não, eu acho que Curitiba tem que ter metrô, e eu falei, não, eu acho que não tem que ter, e tal, beleza, é um achismo e tal, mas eu só não pude, assim, e depois não busquei também, né, não pude falar que com certeza não tem que ter, porque eu não sei qual que é a demanda, né, a demanda real de Curitiba atual, se ela chega no, a minha visão é que ela não chega num ponto de demandar que dentro da minha matriz modal, ou seja, dos meus modos de transporte ofertados, eu tenha que ter metrô. Se o BRT, pela capacidade que ele transporta, ele já não é o suficiente para a cidade de Curitiba. E aí, sempre quando a gente fala em capacidade, sempre quando a gente fala em demanda, a gente está falando dos horários de pico, hein, gente? Então, assim, qual que é a demanda do metrô à meia-noite? Qual que é a demanda né, de geração de viagem do Xaxim para o centro de Curitiba no sábado às 3 da manhã. É muito baixa. Obviamente, a gente faz essa demanda nos horários de pico, né? A gente vai verificar, né? Então, todo mundo que é de Curitiba não aceita eu falar que não, não tem que ter metrô. A gente tem, de fato, muito congestionamento, né, em horário de pico, tem, né? Mas aí a gente tem que... isso é legal, gente. Essa é a parte legal e que a gente acaba perdendo um pouco o fato de estar, né, na pandemia, essa aula online e tal, mas essa discussão é boa, né? Tem muito congestionamento, mas não, a análise do transporte, agora a gente vai entrar numa parte até que é bacana, porque tem essa, essa ideia aqui, né? A análise do transporte, ela não é simplesmente eu ver um congestionamento, achar que a via já esgotou a sua capacidade de serviço, não sei se vocês lembram lá, né? Que ela já chegou no nível F, ou seja, ela já está estourada, e isso aí significa que eu preciso colocar metrô ou que, né, a demanda é maior. Não é isso. É fazer pesquisa. Aí entra uma parte essencial aí da engenharia de transportes, é a pesquisa, né? Coisa que eu tinha comentado lá no primeiro slide que a gente viu, né? Então a gente tem que entender o uso do solo, comércio, indústria, serviços, ver qual que é a quantidade de viagens que vão ser atraídas,
Depois entender a população, perfil socioeconômico da população, entender a quantidade de viagens que serão geradas, né? Então, quantidade de viagem atraída, quantidade de viagem gerada, isso vai me criar o quê? Uma demanda. E a partir dessa demanda eu vou escolher a minha matriz modal, ou seja, quais os modos de transporte que eu vou utilizar aqui em determinada região ou na cidade. Normalmente a gente tem que ter uma projeção para muita coisa, né? Então é conhecer a situação atual, entender as projeções futuras também, né? Às vezes a gente está atualmente, que eu acho que é o que acontecia para vocês aqui, né, que são de Curitiba, alguém da outra aula já tinha me comentado isso. Acho que é o que já acontecia há um tempo atrás. Curitiba era bem tranquilo, pelo que me comentaram, né? De trânsito, não tinha trânsito e tal, e agora parece que cada vez mais está ficando pior, né? Obviamente, a população está crescendo, não sei quanto que era Curitiba, mais região metropolitana há um tempo atrás, né, mas atualmente está 2 milhões de pessoas praticamente, né? Então, assim, cresce, a cidade cresce, quando a cidade cresce, a projeção, a gente tem que pensar aí na projeção futura, é muito maior, né? Aqui esses dados são coletados e tratados pela Comec. Obrigado, Claudinho. Bom, não sabia, né? Então, o tratamento de dados é feito aí pela Comec, né? Informação do Claudinho. Se estiver errado, vocês cobrem dele. Mas isso. Então, existem institutos de pesquisa. E lembrando, Claudinho, interessante você ter comentado isso. Oficialmente, às vezes, a Comec, que é quem é responsável por esses dados, mas muitas vezes os estudos são feitos dentro das universidades. Hein? Então, assim, eu via lá em Belo Horizonte, por exemplo, quem fazia toda essa projeção e esses dados era tipo a CETRAN de lá, que é a BH Trans, mas a BH Trans contratava ou fazia parcerias com a UFMG, ou aqui no caso, sei lá, com o Cefet, ou com o TFPR, com a UFPR, né, no caso, às vezes tem esses contratos e aí a UFPR vai lá e faz estudos, pesquisas, vê projeção, demanda, e aí depois, é claro, o resultado final vai ser soltado aí pela Comeca, pela Cetran, o que for, né? Então, assim, para onde as pessoas se deslocam, que horas, quais os motivos, o que faz, onde mora, idade, saúde e tal, renda familiar, tudo isso é importante. Conhecer a situação atual e também ver futuro, permitir a relação entre o padrão de viagem, condições socioeconômicas, uso do solo. Eu estou dando uma matéria na ambiental aí aqui na Unifacear também. Então está sendo bem legal para mim, que é a matéria mais diferente assim que eu tenho dado. E aí, assim, e vendo essa questão do uso do solo, né, é interessantíssimo, né, porque se eu tenho uma região industrial, uma região de comércio, uma região residencial, qual que é o adensamento populacional permitido naquela região? Não sei se vocês já viram essas matérias, vocês têm isso também, né? ZR1, ZR2, R3, R4, né, que é o zona residencial 1, 2, 3 e 4, né? A 1 normalmente são casas de núcleos familiares menores, né? A 2 já tem prédio de 2, 3 andares, a 3 já prédios até 10 andares e a 4 já pode ter prédio de mais de 10 andares. Então, se você tem prédio de mais de 10 andares, a demanda ali vai ser maior, né? Então, a demanda por transporte. Então, tudo isso é importante. Então, é tudo interligado, né? A gente já tinha comentado um pouco isso na outra, né? E aí, assim, aqui, por exemplo, uma estimativa. Uma coisa, aqui também poderia ter uma questãozinha aí da prova. Eu li o material de vocês, vi que tem muita coisa nisso aí também, né? Mas, por exemplo, a gente está pegando uma população de alguma área de estudo, né? Então, a gente pega a taxa da população econômica ativa, a gente coloca entre bom, temos mais 10 minutos para a segunda parte aqui da aula. Então, a gente tem essa taxa de população economicamente ativa, fica entre 60%, 70% ou 80%. Obviamente, isso aí estaria no estudo, né? Por exemplo, depende da região, né? Depende da cidade. Tem cidades que são cidades onde a densidade demográfica aponta já uma cidade envelhecida, né? Ou cidades turísticas, tudo é diferente, né? Mas a gente colocaria essa taxa aí. Depois a gente tem a taxa de demanda potencial de viagens na hora do pico, né, que fica entre 70% e 80%. E aí a gente tem, por exemplo, uma demanda aí para algum ano, né, que seria a população do local, vamos imaginar Curitiba 2 milhões, né, vezes 0,75, que é o que a gente está considerando da população economicamente ativa, de 75%,
vezes 0,8 aqui a taxa de demanda no pico, né, na hora de pico, beleza? E aí a gente vai ter aí uma ideia da demanda máxima, né? Vocês entendem? Então a demanda máxima, isso é interessante a gente pegar isso aí. Aqui é só um exemplo, né? O BRT de Belo Horizonte foi muito baseado, e isso aqui é praticamente em frente ali da. Não, essa aqui é na Cristiano Machado, né? Foi baseado bastante aqui no de Curitiba, né? Que é agora essa próxima foto aqui, a BRT de Curitiba. Isso aqui eu não sei onde é, provavelmente vocês sabem, claramente. E aqui outros tipos, né? Só como exemplos aqui, né, gente? Aqui tem um bus rapid lá, né, em Metz. Na França ele usa aí diesel elétrico, híbrido, né? Então é um veículo híbrido aí, também é uma espécie de BRT híbrido. Depois a gente tem aqui, dependendo das cidades, né, a gente ainda vê bonde, né? Isso aqui em Lisboa, VLT, tem, inclusive agora tem no Rio de Janeiro, né? Então VLT é veículo leve sobre trilho. Então, outros tipos, né? Isso aqui, um bondinho lá de Lisboa também, né? Lisboa. E trem metropolitano, qual que é a diferença de trem para metrô, hein, gente? Não vale olhar no Google, hein, Claudinho? Qual que é a diferença de trem para metrô? Vou passando e vocês depois coloquem aí para mim. Então, trem, metrô, tem um tram. Isso aqui é um caso interessante. Alguém já ouviu falar disso aqui lá na Austrália? Tram? Segunda pergunta, né? Isso aqui tem uma cidade, essa cidade lá, Melbourne, ela não permite o acesso de veículos na zona central. Então, assim, no hipercentro da cidade não podem entrar veículos particulares. E aí eles funcionam, e existe esse tram aí que é gratuito. Então ele leva as pessoas ali de um lado para outro na zona central. É uma espécie de VLT, né? A gente pode considerar. E aí, na zona central não podem entrar veículos, é interessante. E aí eles têm bolsões de estacionamento, né, aos arredores da zona central. As pessoas que vão trabalhar, por exemplo, na zona central, deixam os carros nesses bolsões de estacionamento, pagam pelo estacionamento e o estacionamento gera esse valor aí dos trans, né? Que você pode andar para lá e para cá. Claudinho, Londres tem uma alta taxa para poder trafegar pelo centro com veículo próprio. Isso é interessante, Claudinho. É o que eu falei, a gente não consegue esgotar aqui a matéria, né? Mas isso que o Claudinho está falando é uma medida de moderação de tráfego que é chamada de pedágio urbano. Qual que é a mais famosa do Brasil? Qual que a medida de moderação de tráfego em zonas centrais mais famosa que a gente conhece aí no Brasil? Vocês lembram? É que eu não posso ficar parando muito, mas é o lá de São Paulo, né? O rodízio, né? Então, que por acaso, não sei se vocês viram, né? Virou um caos na época aí do coronavírus que eles fizeram o rodízio de São Paulo, né? Aquela maravilha, exatamente. É, agora, um parêntese aí, nessa crise aí do Covid, o Bruno Covas, lá, o prefeito, colocou o rodízio urbano obrigatório e aí virou um caos, congestionou os sistemas de transporte público e aumentou, já tem, né, algumas pessoas que já conseguem correlacionar, falando que nesse período aumentou o número de casos de Covid lá em São Paulo por causa do rodízio obrigatório, né? Essa questão do coronavírus eu não gosto nem de falar porque é muito polêmico, mas acho que cada um tem a sua opinião aí, ninguém tem a opinião certa, fato, porque é um assunto muito novo, a gente não tem pesquisa, não tem estudo, mas para mim, assim, eu acho complicado, muitas coisas que estão acontecendo aí, sabe? Mas beleza, vamos seguindo.
Bom, se a gente fosse conversar aqui de política falar isso ao vivo já é difícil, imagina numa aula que eu estou falando sozinho ainda, quer dizer, falando aí para vocês, aí pode gerar problema pra caramba, porque é legal quando a gente está discutindo assim, né, mais próximo, é mais interessante. Essa é a típica coisa que eu ficaria ali no final da aula discutindo e batendo um papo com quem gosta dessas coisas. Mas beleza, gente. Aqui, vocês lembram, né, que eu comentei estão faltando 3 minutos aí para a gente ter que sair e entrar de novo, gente. Aí vai ser a terceira parte da aula e eu espero que seja a última. Então, quando a gente vai escolher o modo de transporte para a gente instalar na nossa cidade, na nossa região, então a gente tem que verificar, que nem eu tinha comentado, a demanda no horário de pico, lembrando, hein? Demanda no horário de pico, e a gente vai escolher o modo melhor para atender essa demanda, ou seja, qual veículo que tem a capacidade para atender em passageiros por hora por sentido. Essa é a demanda que a gente vai ter e depois a capacidade. Ninguém falou a diferença de metrô para trem, né? Vocês pularam essa pergunta minha aí, hein, gente? Tá, mas a diferença de metrô para trem, né? O metrô, ele é o subway, né? Então, assim, o metrô a gente considera um veículo no trilho, sobre trilho, mas é underground, né? Eu tô tentando falar, por baixo da terra, né? A ideia do metrô é essa, né? Então, inclusive, assim, tem a linha vermelha lá de São Paulo e a azul também. Tem alguns momentos que ela sai, né? De tecnicamente, se a gente for falar da maneira mais certa, ela não seria um metrô nesse momento, né? Ele é subterrâneo, exatamente, Paulo, obrigado. Então, o metrô é um transporte subterrâneo, né? É debaixo da terra sempre, né? E o trem não, o trem é já na superfície, ok? Então, essa é a diferença de metrô para trem. Então, em São Paulo, a gente pode considerar, por exemplo, como metrô mesmo, eu diria que a linha amarela, que é aquela mais nova, não sei, agora já tem a lilás também, mas a amarela é 100% metrô, e a linha verde, se não me engano, ela é 100%. Não, a linha verde também não é. Tem uma parte que ela não é subterrânea. Então, algumas partes. Não, nas estações ela pode não ser subterrânea. Então a verde também é. Nas outras ele é um mix ali de metrô com trem. Então essa é a diferença aí entre metrô e trem, né? Normalmente o trem tem uma capacidade maior também, né? E aí vocês viram? Então esse quadrinho aqui ele é bem legal, viu, gente? Por exemplo, eu poderia colocar numa prova alguma coisa aí com a demanda de transportes de uma forma mais complicadinha, não, assim a avacalhação, não vou ser carrasco na prova, né? Mas colocar ali a demanda de transportes ali na prova e falar para vocês escolherem um tipo, um modo de transporte, né, um modal, um modo de transporte e justificar por que vocês escolheriam isso, né? E aí vocês escolheriam passageiro, por hora, por sentido, colocar o horário de pico, colocar talvez um quadro com toda a demanda durante um dia. Tá faltando 1 minuto, gente, para a gente acabar. A gente vai para a terceira parte aí da aula, provavelmente a última. E aí a gente continua aqui, né, nesse próximo slide, beleza? A gente já continua falando mais aqui também de demanda, capacidade, frequência, beleza? Vamos sair porque vai acabar aqui esse tempo. Já foi salva a aula, beleza? Como é que eu faço para voltar aqui?